Chegamos ao 10º episódio da segunda temporada dos Pensamentos do Isolamento. Hoje nós vamos bater um papo a respeito de algumas frases de Paulo no livro dos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. Vale a pena você ler inteira e são 4 capítulos e você vai com certeza se deliciar e também julgar se o que eu estou dizendo está certo ou não. No capítulo 1, verso 19, ele diz assim: estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. Ele estava preso. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. De um e de outro lado estou constrangido. Tendo o desejo de partir, não quero mais viver nessa terra e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Então eu queria mesmo era partir e estar com Ele, porque a vida aqui é dura. É dura. Mas o capítulo 3, ele fala o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, é o versículo 2 do capítulo 3. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está falando da falsa consagração, da falsa religião. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que somos consagrados, não é mais o corte da pele do prepúcio. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, Paulo diz. Eu poderia. Ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Benjamim, de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu estava lá no topo da cadeia alimentar. Quanto à justiça que há na lei, como um judeu irrepreensível, eu tinha tudo de bom. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda, joguei fora, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está ensinando aos filipenses o seu sentimento de desapego. Estamos falando sobre o reino de Deus, não perca o nosso foco. Esses últimos 5 programas, desde a queda, a natureza humana, a condição decaída, condição de pecadores, sendo sepultados no maligno, o sentimento de Cristo ao olhar para esse mundo e perceber que esse mundo morreu. E ele se entrega na cruz para a nossa salvação, e Paulo diz: eu considero tudo o que eu tenho como refúgio. A palavra refúgio aqui é a palavra esquibalon, do grego. Significa fezes de animais. Né? No inglês, para ficar menos feio em português, bullshit. Tudo isso aqui é caca. Eu considero isso como esterco. É isso que eu considero. Nós somos bonzinhos aqui na tradução. Algumas traduções da língua portuguesa colocam até a palavra esterco. É como Paulo enxerga o sistema no qual ele está envolvido. Eu percebo muita gente que, como eu poderia dizer, conheceu a Cristo, mas não compreendeu ainda que está sendo todos os dias assediado, cooptado, está sendo abduzido por um sistema morto. E Paulo ainda não citou, Paulo era cidadão romano, nascido numa província romana.
Ele tinha green card. Ele era circuncidado ao 8º dia, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim. Ele era formado aos pés de Gamaliel. Ele era perseguidor da igreja e para os judeus ele estava no topo. Ele era o genro que todo judeu gostaria de ter. Mas ele disse, eu peguei tudo isso daqui, amassei e joguei na privada e dei descarga. Porque eu quero conhecer a Cristo e me conformar com Ele na sua ressurreição e na sua morte. Porque eu quero trocar tudo o que eu tenho pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu quero entender essa outra vida. E eu imagino um monte de gente evangélica correndo no esgoto da casa de Paulo para pegar e tentar limpar o green card e pendurar. Para pegar o título de cidadão romano ou seus diplomas, para correr com aquilo e tentar ocupar o seu posto entre os fariseus, para depois dizer que Deus o honrou na terra, e que ele teve prosperidade, e que ele cresceu neste mundo, e que ele é um abençoado nesta terra. Enquanto Paulo diz, não, cara. Enquanto nós pisamos nesse chão, nós vivemos de um outro jeito. O reino de Deus é chegado entre nós. O reino de Deus também está dentro de nós, porque o rei habita aqui dentro. Lembrando agora dos outros primeiros 5 programas. Vamos juntar as coisas agora, nesse 10º. Eu entendi que chegou o reino. E eu entendi que na minha carne habita o pecado. E que essa vida já está morta. Para mim, o viver, se eu viver, é Cristo. E se eu morrer, é melhor, é lucro. Então aqui eu vivo com outra mente, mente de Cristo. A maneira como eu olho e como eu, voltando à primeira temporada, a lente através da qual eu vejo esse mundo são as lentes do Evangelho e da vida de Cristo. E enquanto eu estou aqui, Paulo diz, melhor seria eu partir. Mas se Deus tem uma missão para mim aqui entre vocês, eu estou aqui para cumprir a minha missão. Eu estou aqui para demonstrar o reino para as pessoas. Eu estou aqui para que através do reino eles vejam a justiça de Deus. Pode ser que eu consiga ajudar a justiça dessa terra. Pode ser que eu consiga ajudar o amor e a generosidade dessa terra. Pode ser que eu consiga influenciar positivamente algumas das atitudes dos homens dessa terra. Mas eu não faço isso porque eu quero ter a minha eternidade nesse lugar, até porque ninguém terá. Aqui ninguém fica e do mundo não se leva nada. O que nós vamos fazer é missionar. Nós vamos diminuir a dor de quem sofre. Nós vamos proclamar o reino que salva. Nós vamos amar como Cristo amou. Nós vamos repartir como Ele repartiu. Nós vamos sinalizar e mostrar que o Rei e o reino existem. E enquanto a gente viver nessa terra, nesse metro quadrado aqui que eu estou pisando, aqui eu luto contra mim mesmo para que a minha carne seja subjugada e que Cristo reine na minha vida. Minha primeira luta é comigo, porque Ele me salvou e eu amo a vida dele e não amo mais a minha. Por que, miserável homem que sou, que eu ainda acabo fazendo o mal que eu não quero? Como dissemos no episódio passado. Mas agora eu quero mostrar que Cristo chegou, que o reino está aqui. E se Deus quiser, não ser laçado por uma lógica de vida que não tem a ver com a redenção, que é o assunto dos próximos 5 episódios. O que aconteceu conosco? Que legal. Deus te abençoe. Essa semana tivemos um contratempo aí no lançamento do primeiro episódio da semana, que foi o número 6, mas já estamos em dia de novo. Até a próxima.